comer, irmãos. Faz igual eu, come lá, deu determinada hora, pega essas coisas e vai embora, né? Não tem problema. Mas não deixe de ter esse momento com a igreja, porque é um momento muito poderoso, tá joia? Cantada de Natal vai ser no dia 21, tá? A equipe está preparando algo maravilhoso. Eles sempre nos surpreendem muito, né? E tenho certeza que vai ser um espetáculo maravilhoso de Natal. Fala para o seu irmão, é um ótimo momento para você evangelizar alguém, né? Então convida, chama, é um momento muito especial. No último eu não estava aqui, fiquei com muita raiva porque eu não assisti e eu vi pelo YouTube, mas não é a mesma coisa, né? É um espetáculo realmente, e eles preparam muito, com muito carinho, e eu tenho certeza, querido, você vai ser impactado mais uma vez, tá bom? E lembrando dos nossos 12 dias, né? Vai ser maravilhoso. Sabe, irmão, se os 12 dias vão ser impactantes, né? Eu não perderia nenhum dos dias, né? Nós vamos ter muita gente bacana, muita gente especial, irmãos, e o evento vai ser maravilhoso. Está sendo preparado com muito carinho, com muita paixão, né? Para abençoar o seu ano. Fala para esse 2026 é o ano do refrigério, né? A diaconisa vai liberar as pulseiras, vão ser vagas limitadas, porque vai ser um momento muito especial. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para o seu coração. Te confesso que eu entrei em crise em qual palavra que eu queria compartilhar com você. Eu ando tendo tanta coisa dentro de mim, né? E aí eu fico em crise, cada palavra é um movimento. E eu trouxe essa palavra na igreja de Cambuquira, e foi um mover muito forte, né? E eu quero compartilhar ela com você. Tem uma outra também, mas em determinado momento a gente compartilha. Eu quero que fala comigo assim: orações perigosas. Quem já fez uma oração perigosa? Todos nós já fizemos uma oração perigosa. Às vezes você não lembra o que você declarou um dia. O processo da sua vida está associado às orações que você faz. Você não entende nada, mas no momento que você está prostrado, o ouvido de Deus está atento. Deus sempre está com os ouvidos atentos a ouvir a voz do teu povo. E eu vou expressar algumas orações que eu tenho certeza que você em determinado momento já fez na sua vida. Salmos 139 e versículo 23. Salmos 139 e versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. É um texto onde fala da descoberta. Tem um Salmos 39, Davi fala, né? Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Tu sabes onde assento, me levanto. É um salmo onde Davi abre o coração para Deus. E a consequência da vida de Davi é a consequência das orações dele. Porque Deus prova o coração de Davi. Deus coloca situações diante de Davi que ele tem que se posicionar como homem de Deus. Muitas das vezes nós posicionamos muito mais como homens carnais do que homens de Deus. Muitos homens da fé se perdem, porque ao invés de se posicionar como homens de fé, se posicionam como homens carnais. As batalhas que você enfrenta não são batalhas para você se posicionar como homens carnais, mas como homens de Deus. Olha para você ver que interessante. Por centenas de vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi não matou Saul. Sabe por que Davi não matou Saul? Porque ele não agiu pelo que ele estava sentindo, ele agiu pela presença do próprio Deus. Irmãos, todas as vezes que você age pela presença do próprio Deus, você colhe frutos eternos, você colhe frutos do céu. E aí a oração dele foi: o Senhor me sonda, porque o Senhor me conhece. Uma outra oração, essa aqui, Isaías capítulo 6 e versículo 8. Olha essa oração. Então ouvi uma voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu
E eu, vem comigo. Quero ouvir sua voz. E eu, aqui estou, envia-me. Quem já fez essa oração para Deus? Falou: Deus, eis-me aqui, me usa. Eu estou à disposição, faz de mim o que o Senhor quiser. Não pergunta se eu estou pronto, me dê a missão, né? Quando chega a missão, e aí muita gente desmorona. Irmãos, presta atenção qual é o clamor que você tem elevado ao céu. Porque o clamor que sai do nosso coração, o ouvido de Deus está atento para responder. Outra, Lucas capítulo 22 e versículo 42. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas que oração perigosa. Seja feita a tua. Aí a vida começa a dar um reviravolta. Aí você fala assim: Deus, o que é isso? Estou desanimado, estou difícil. Mas você pediu para Deus fazer a vontade dele. Presta atenção numa coisa. Tem coisas que Deus enxerga que você não vê. E muitas das vezes nós vemos a nossa vida pela ótica daquilo que nós estamos sentindo, e não como ela é. E aí, quando você leva um clamor para Deus, Deus começa a colocar tudo no lugar. Vou te contextualizar essa oração. Jesus estava no Getsêmani. Minutos depois que ele confessa, o soldado chega para poder aprisionar. Olha para você ver que interessante. Ele falou: seja feita a tua vontade. A visão natural seria: Deus está me livrando disso agora. Mas Deus me colocou na boca do leão. É igual a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram também: nós não vamos soltar a mão de Deus, nós vamos com Deus até o final. O final, Deus pegou o quê? Todos eles, jogou eles dentro da fornalha. Como que Deus pode fazer isso com alguém? Querido, toda oração tem uma resposta. Fala para o seu irmão assim: toda oração, fala mais forte, fala: toda oração tem uma resposta. Outro texto, Salmos 2:8. Salmos 2:8. Peça-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Peça, e eu vou te dar. Queridos, orações perigosas não são orações tão fáceis. Nós fazemos algumas orações, que a maioria de nós fazemos: Deus, proteja a nossa casa, Deus, proteja a nossa família, Senhor, me abençoa, Senhor, abre portas. Nós pedimos para Deus fazer milagres, abrir portas sobre a nossa vida. Nós pedimos para Deus cura. Quantos de nós não pedimos para Deus: Deus, cura essa causa, Senhor, põe a mão sobre essa situação. Nós fazemos vários pedidos para Deus. Nós pedimos para Deus a provisão, nós pedimos para Deus o sustento, nós pedimos para Deus coisas maravilhosas. Aí eu te faço uma pergunta: o que é impossível para Deus diante de todas elas? Nada. As orações que dependem de Deus, Deus responde. E as orações que eu faço para Deus, será que eu respondo elas? Porque tem orações que nós fazemos para Deus, e quando Deus responde, qual que é a minha resposta? Primeira delas: seja feita a tua vontade. E quando a vontade de Deus acontece, sempre entendemos assim: é boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Só que antes de Deus fazer o agradável, tem uma provação. Todo homem da fé que pôs para Deus uma ocasião, que pôs para Deus uma situação, antes do milagre, teve a resposta de uma oração perigosa. Quando Jairo foi diante de Jesus, ele apresentou para Jesus uma causa, mas Jairo também falou para Jesus que Jesus pudesse fazer a vontade dele. Quando Jairo fez essa expressão:
Jesus falou assim: eu vou até a sua casa. Aí chegou, veio a mulher do fluxo de sangue, cercou Jesus, e aí houve aquela cura. Quando Jesus estava chegando perto da casa de Jairo, houve uma expressão: Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Aí Jesus falou assim: não, peraí, eu vou continuar a jornada. E Jesus continuou a caminhada, foi até a casa de Jairo. Irmãos, quando Jesus deparou com a situação, o ambiente da casa estava morto. Mas Deus não tinha esquecido da oração perigosa que Jairo fez. E aí Jesus falou assim: olha, fica aqui, eu vou entrar lá. Ele chegou, havia morte. Mas quando ele chegou, a morte foi embora, começou a ter a vida. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você. A tua oração pode mudar qualquer condição, mas a sua oração precisa também mudar a sua posição. Porque não adianta você pedir algo para Deus e você não se posicionar como. E eu quero te ensinar algumas coisas. Existem orações perigosas que mudam a vida, caráter e destino. São orações que Deus responde, mas que nos custam transformação. Irmãos, não adianta nós fazermos pedidos para Deus, levantar orações para Deus, se aquela oração não mudar alguma coisa dentro de nós. Primeiro, antes de Jairo ser curado, você viu qual foi a expressão de Jairo? Ele pede perdão para Jesus porque ele era um homem incrédulo. Ele falou: Jesus, desculpa, perdoe a minha incredulidade. Sempre que existe uma oração perigosa, Deus quer provocar alguma coisa que existe dentro do nosso coração. Às vezes o que existe dentro de nós é a incredulidade, é a mentira, é a falta da fé, é a gente não conseguir enxergar os feitos de Deus na nossa vida. Hoje, Sara, nessa terra, eu tenho uma palavra para você. Essa oração vai mudar a sua vida. Essa oração vai fazer um reboliço na tua história. E essa oração vai te conduzir para o lugar que é teu de direito. Quem igreja, diga amém. Então dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Essas orações são orações que nos tiram das horas de conforto e te movem para o propósito. Hoje vai existir um movimento aqui dentro. Deus vai mover você para que você possa viver o teu propósito. Às vezes você não acerta o alvo, não é porque você toma decisões erradas, é porque você toma decisões fora do propósito. Às vezes você não vive o que Deus quer, porque você vive decisões fora do teu propósito. Irmãos, começa a decidir pelo teu propósito. E a primeira coisa que eu quero te ensinar: sonda-me. Essa oração despertou Davi. Salmo 139, versículo 23. Nós vamos ler o 23 e 24. E eu quero te ensinar o que é essa expressão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende, e dirija-me pelo caminho certo, eterno. Olha para você ver, ele faz uma oração para Deus, para que Deus pudesse sondar o que existia dentro dele. Ele pede para Deus dar uma olhada no que existia dentro do coração. Tem uma canção que até fala, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, toca-me nos pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Para onde que eu estou sendo conduzido? Senhor, para onde o meu caminho está sendo direcionado? Eu vou acordar amanhã, para onde que eu vou? O que que eu penso? O que que eu tenho construído dentro de mim? Eu tenho ouvido, eu percebido nesse tempo, quantas falâncias o diabo tem construído na mente das pessoas. Quantas falâncias do diabo tem contaminado o coração das pessoas. Se a voz do diabo tem contaminado o coração, a voz de Deus tem sido silenciada.
E aí, ao invés de você ir para o caminho eterno, você vai para o caminho perdido. É onde a vida começa a virar um cerco de uma bagunça. E aí eu quero te ensinar isso. Por que pedir para Deus sondar o coração? O que significa? Expor o que está escondido, revelar o que está doente. Nós temos dificuldade de expor a verdade. Irmãos, quem não tem clareza não sabe para onde está indo. A maior dificuldade das pessoas é uma comunicação clara, é saber de fato o que quer e o que não quer. Quando a gente tem medo de expressar, é porque nós queremos esconder algo. E tudo que é escondido dá ruim. Tudo que é escondido dá ruim. Fala para o seu irmão assim: tudo, mas só fala: tudo que você faz escondido, uma hora vai dar um problemão. É tudo. Se fosse para fazer escondido, Jesus tinha morrido na cruz, ninguém ia saber de nada. Ele foi lá e expôs: morri. Aí no terceiro dia ele também mostrou: eu ressuscitei. Quem acredita, diga amém. Deu um problemão para o inferno. Ele falou assim: ressuscitou. O morto não está ali mais. Quando nós fazemos essa oração, Deus vai falar assim: deixa eu ver o que tem dentro. Aí ele começa a ver tudo mal dentro de nós. Revela o que está doente, confronta o que está errado, traz à luz o que você não quer ver, cura o que você disfarça e quebra a nossa máscara. Tem uma música do Dervalão que eu gosto muito, que é: dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração. Só que olha que interessante. Antes ele fala assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada vai encontrar de bom. O maior erro do mundo é achar que só a gente é bom, só a gente faz certo, só o nosso caminho é o certo. O certo é a palavra de Deus, o certo é a Bíblia. É por isso que nós temos que obedecer e andar por ela. Irmãos, quando você pede para Deus te sondar, Deus não cura o que você esconde, mas Deus revela. Antes de Deus curar, Deus vai revelar. Pastor, como que Deus revela? Ele coloca um problema, uma situação, e aí você expõe. Só que você podia expor antes, sim ou não? Só que a gente esconde. Aí quando vem uma situação, Deus expõe toda aquela ferida. Mas Ele expõe, não é para te ferir mais. Agora Ele vai tirar aquela dor, Ele vai sarar a condição e vai voltar você para o lugar que é teu de direito. Deus não toma o que é teu, Deus promove você. Aquilo que é teu, nem o diabo tira. Deus levanta, Deus te leva para a zona do descanso, cura suas feridas e promove você. Deixa eu te dar uma palavra: não adianta você fugir daquilo que você foi chamado para viver, porque tudo sempre vai te levar para o teu propósito. Quem crê nessa palavra, diga amém. Davi sabia, por isso que ele disse: Deus, se existe um caminho mau dentro de mim, tira, restaura, endireita os meus caminhos. Essa tem que ser a sua oração hoje. Fala: Deus, endireita os meus caminhos, endireita os meus passos, me dá a direção certa, mas não me deixe cair, não me deixe desistir. E se cair, querido, levanta. Fala para o seu irmão assim: se cair, levanta. Deus tem uma nova história para você. Quem crê, diga aleluia. Pega a mãozinha dele e fala assim: levanta. A queda sempre nos ensina, mas é para Deus sondar o coração. Fala assim: sondar o meu coração, ó Deus. Segunda coisa que eu quero te ensinar: quebra-me. A oração quebrou o orgulho de Pedro. Lucas capítulo 22. Pedro era um homem impulsivo, orgulhoso, autoconfiante e suficiente. O maior problema do orgulhoso é achar que ele é perfeito, que ele nunca vai cair, ou que ele não precisa de ninguém. Irmãos, Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste àquele que é autossuficiente.
Deus não entende. Não adianta você falar assim, Deus entende. Não, Deus não entende. Tanto é que a Bíblia fala que Ele resiste o coração orgulhoso. Pedro achava que era forte demais. Pedro se achava que ele nunca iria cair. Quando veio a queda de Pedro, foi a maior decepção para ele. Não foi para os outros. Porque quando ele negou Jesus, Jesus já tinha falado. Falou, Pedro, você vai me negar. Pedro falou assim, jamais, Jesus. Eu faço tudo menos te negar. Quando Pedro negou, o galo cantou e alguém acusou. Irmãos, imagina a consciência de Pedro. E eu quero te ensinar isso. Lucas 22 diz o seguinte: Jesus disse, Pedro, Pedro, você vai cair. E Pedro, fala comigo assim, caiu. Se hoje o orgulho te domina, a autossuficiência te domina, fala para Deus sim, quebra o meu coração. Irmãos, por muitos anos, essa palavra orgulho me doía. Nossa, pensa no homem que vivia debaixo dessa dor. E todas as vezes que fosse falar de orgulho, aquilo me domava tanto. Até que eu conheci uma música um dia. Cantava assim: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo esse mim, como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do... Muitas vezes a gente acha que orgulho é proteção, mas orgulho é uma ferida que a gente não quer expor. E quanto mais você esconde, mais ferido você fica, porque ninguém vai entender a sua dor a não ser você mesmo. E quando Deus nos chama para quebrar o orgulho, Deus, aquela queda de Pedro quebrou o orgulho dele, a autossuficiência dele, a vaidade espiritual, a religiosidade que ele carregava e a confiança nele mesmo. Deus falou assim: Pedro, você não tem que confiar em você, você tem que confiar em mim. Pedro, a história sua é comigo, não é com você. Tanto é que quando o orgulho dele foi exposto, o que Pedro fez? Voltou para o lugar que Jesus falou para ele assim: não volta mais. Toda vez que nós somos expostos por uma queda, por uma situação, nós queremos desistir, parar, voltar, desanimar. Mas irmãos, você tem que aprender hoje, essa é uma oração perigosa. Deus quebrou para restaurar, Deus quebrou para levantar, Deus quebrou para mudar. Deus não quer que você seja o Pedro orgulhoso, Deus quer que você seja o Pedro cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja o Pedro tomado pela glória de Deus, o Pedro que entendeu, sem Jesus não dá para viver. Tanto é que o mesmo Pedro um dia falou assim, Deus falou: vocês não querem ir embora? Podem ir. Aí Pedro falou assim: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro estava falando para ele assim: o Senhor é suficiente. Só que o orgulho não deixa a gente ver a suficiência de Deus. O orgulho sempre tem que mostrar que você tem controle. Só que hoje Deus está ensinando para você: nada de controle e mais dependência. Fala comigo assim: nada de controle e mais dependência. Vamos comigo? Mais forte.
Quem vai viver na dependência de Deus, diga amém. Quando era do jeito de Pedro, deu ruim. Quando passou na dependência de Deus, deu bom. O homem que queria ser o pescador, Deus falou assim: você vai ser o empresário, você vai ter bons negócios. Irmãos, os sonhos de Deus é muito maior do que o seu. O projeto de Deus é muito maior do que o seu. Então não deixe o orgulho tomar o seu coração. Quando Deus nos quebra, Ele está nos destruindo, mas Ele também está nos reconstruindo de dentro para fora. Hoje Deus está fazendo assim, quebrando o orgulho, fala comigo, quebrando o orgulho e restaurando a dependência dEle na minha vida. Quem crê, diga aleluia. Quebra o orgulho da minha vida. Deus quebra e reforma a nossa vida. Orações perigosas geram tratamentos profundos dentro de nós. Irmãos, eu já ensinei isso e volto a dizer: Deus não perde o controle de nada. Às vezes você perdeu o controle da situação, porque Deus está te ensinando. Nada de controle e mais dependência. Eu preciso depender de Deus. Pastor, mas e amanhã? Pastor, eu quero viver isso. O amanhã pertence a Deus. Deus, eu tenho uma palavra para trazer para você, querido. Deixa eu ensinar uma coisa para você. A promessa, ela não envelhece. Fala para o seu irmão assim: a promessa de Deus não envelhece. Se Deus disse, Ele vai cumprir. E nós vamos viver cada promessa. Quem crê, diga amém. Um outro texto, envia-me, uma outra oração. É uma oração que redireciona a nossa vida. Isaías capítulo 6, 8. É uma das orações mais perigosas que alguém pode fazer. A oração do eis-me. Irmãos, essa oração Deus cobra. Essa oração tem um peso. Porque essa oração exige renúncia, disposição, entrega, coragem, maturidade e olhos espirituais. Essa oração mexe totalmente com a estrutura humana. Principalmente quando você fala assim: Deus, envia-me. Senhor, eis-me aqui. Querido, quando Deus te chama, é porque você se colocou à disposição dEle. Agora imagina que decepção para Deus, você respondeu o chamado, depois você recua. Deus te chamou. Isaías, ele viu a glória de Deus. Isaías viu o trono, Isaías viu o anjo, Isaías viu a santidade de Deus. Depois dessa oração, nunca mais a vida de Isaías foi a mesma. E olha para você ver, Deus chamou Isaías num período muito difícil. O povo estava preso na Babilônia, o coração rebelde, um aprisionamento, um negócio terrível, pecado, um negócio doido. E Isaías teve que profetizar no meio disso tudo. Deus falava com o profeta, parece que era mentira, porque o negócio ficava cada vez pior. Mas mesmo assim, ele fala assim: eu vi e eu creio que a glória de Deus está aqui. Irmãos, quando você começa a ter essa intimidade com Deus, você desfruta da glória dEle. Quantos querem viver da glória de Deus aí? Diga amém. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Todo dia você vai viver de glória em glória. No seu trabalho, no seu dia a dia, no seu casamento, aonde você for, a glória de Deus vai te acompanhar. Por isso que, sabe por que a pessoa corre muito atrás de milagre? Porque ela desconhece da glória de Deus. Você não precisa pedir milagre, você precisa se posicionar em fé, que aí o milagre vem sobre a tua vida. A Bíblia fala o quê? Que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Fala para o seu irmão: se você não deve correr atrás de bênção, você deve se posicionar em fé, e há uma avalanche de bênção alcança a sua vida. Aleluia! Essa é a minha palavra. Quem crê, diga amém. O envio de Deus não é confortável, mas é transformador. Deus nunca envia alguém pronto. Deus sempre envia alguém quebrado. É impressionante. Eu pensei na minha vida um dia que Deus ia levantar sempre alguém pronto. Quando a gente olha, alguém está pronto.
Quantas pessoas prontas muitas vezes se posicionam? Ninguém. Um quebrado mostra a dependência de Deus. Deus, irmãos, não seleciona as pessoas. Deus escolhe aquele que está disponível. E a disponibilidade depende de cada um de nós. Quem diz envia-me, está dizendo: a minha vida não é mais minha, mas é tua. Vou ler de novo para você entender. A minha vida não é mais, agora é tua. Você já pensou Deus voltar atrás em tudo aquilo que Ele disse? Seria bom ou ruim? Péssimo. Sim ou não? Imagina, Deus falou e agora voltou atrás. Seria bom isso? Por que a gente faz isso com Deus? A gente faz e depois a gente volta atrás. Deixa eu te ensinar uma coisa. As pessoas não são responsáveis pelas nossas decisões, porque a aliança não depende das pessoas, a aliança depende de Deus. Se você faz uma aliança por causa de alguém, você já errou. A nossa aliança vai ser sempre porque eu dependo de Deus. Tudo é por Ele e para Ele são todas. Então é por Ele que eu vivo cada propósito e chamado da minha vida. Fala para o seu irmão assim: qual oração perigosa que você anda fazendo? Essa aqui todo mundo faz. Seja feita a tua. Essa oração é a mais difícil de todas. E Jesus fez ela. No Getsemane, Jesus fez a oração: Pai, que seja feita a tua vontade, mas não a minha vontade. Por que ela é perigosa? Primeiro, ela mata o nosso ego. Porque a coisa não vai ser mais do meu jeito. E por que a gente insiste em ficar bravo quando não sai do nosso jeito? A gente falou que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por que eu fico em crise quando não é do meu jeito? Eu tenho certeza que todos nós temos planejamento de vida, sim ou não? Todo mundo tem planejamento financeiro, planejamento dos negócios. Se você não tem, deveria ter. Quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar 10, 20, 50 mil. Todo mundo tem projetos, sonhos. Mas quando eu apresento para Deus uma causa, eu preciso estar atento que o que Deus tem para mim é muito maior. Então eu já tenho que sair do controle daquela coisa. O problema do cristão é que ele quer puxar corda com Deus. Mas eu quero te ensinar: Deus não disputa a corda com você, Ele deixa você puxar, porque a escolha é sua. Mas a oração quem fez foi você. Deus algum dia pediu para você falar isso para Ele? Sim ou não? Nenhum momento. Mas nós sempre falamos isso para Deus: que seja feita a tua. Então Ele está matando o meu ego, você está matando o seu ego. Você está rompendo com o controle. Eu não tenho mais controle sobre isso. Você está entregando o futuro para Deus. Você está quebrando as expectativas pessoais. Ou seja, a minha expectativa não está naquilo, a minha expectativa agora está em. Aí acontece uma expectativa na terra, te frustra. Mas por que você frustrou se você falou para Ele fazer a vontade dEle? Deixa eu te ensinar uma coisa. Nem sempre a sua expectativa é o que vai ser a expectativa de Deus. Tem muita coisa que você se frustra porque você tirou o olhar de Deus e começou a olhar para aquilo que você queria. E não é sobre o que você quer, é sobre o que você crê. Fala comigo, amém. Por isso que Paulo falou assim: eu não vivo no que vejo, mas eu vivo no que eu creio. A minha expectativa agora está naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus tem para mim. Por isso que Jó falou assim: o meu olhar já não está mais naquilo que eu estou vendo, porque as expectativas já estão muito longe. Imagina, Jó perdeu, Jó sofreu, Jó se arruinou, Jó ficou perdido, a coisa ficou horrível. Presta bem atenção. Imagina se Jó começasse a viver na ótica da vida dele. Perdeu tudo. Mas Jó declarava assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por mim Ele vai se levantar. Quem que no momento de dor faz uma oração dessa, irmãos? Só quem crê. Fala comigo assim: só quem crê. Só que em vez de crer, presta atenção, quando existe uma dor, aquilo marca muita gente.
Quando existe uma frustração, uma expectativa quebrada, aquilo dói muito dentro da gente. Aquilo mexe com a gente, sim ou não? Com todo mundo, comigo, com você. Só que ao invés de você falar assim, vou mudar a ótica, você fica olhando para aquela mesma situação. E o pior, você fica mexendo naquela mesma causa. Hoje eu quero te ensinar. Perde o controle, olha para Deus, fala: Deus, não está bom, mas eu sei que dias melhores virão, dias melhores virão, e eu vou viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu creio, dias melhores virão para a minha vida. E aí eu preciso crer, fala assim: Deus tem o melhor para mim. Tem uma música Fernandinho que fala, né? Deus tem o melhor para mim. Quem crê nisso? Deus tem o melhor para mim. E o que perdido? E o que perdido foi, não se compara. Fala para o seu irmão assim: não se compara com o que está por vir. Fala assim: eu creio que o melhor está por vir na minha vida. Quem quer dar sua melhor salva de palmas ao nosso Deus? Quem mais? Quebra expectativas pessoais, abandona o plano humano, abraça o plano divino. É a oração que exige morrer para mim e viver para Deus. Guarda isso que eu escrevi, quero que você guarde no seu coração. Existe um nível de propósito que só acontece depois de você matar a sua vontade. Existe um nível de propósito que só acontece depois de você matar a sua vontade. Existem experiências que você vai viver só depois de você matar a sua vontade. E eu fiquei pensando na vida dos discípulos, de fato. Algumas experiências todos viveram. Outras experiências, poucos deles viveram. E uma grande experiência, só aqueles que tinham grandes propósitos. Irmãos, grava uma coisa na sua vida: nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo na nossa vida acontece por um propósito. Que seja de negócios, que seja relacionamento, que seja liderando pessoas, seja o que você quiser. Se você age pelo propósito, as conexões virão. Deus te impulsiona. Eu já preguei aqui, eu acho que eu já preguei, se eu não preguei, um dia eu vou pregar, sobre a zona de expulsão de Deus. Eu já preguei aqui, já ou não? Já ensinei sobre isso? Certeza absoluta? Quando Deus expulsa alguém? Não preguei? Nossa, então eu vou pregar para você hoje essa mensagem. Chega um momento da vida que Deus, Ele expulsa, porque nós queremos estar estagnado na mesma situação. Então Ele arma situações para você não estar ali mais. É uma dor a perda, mas quando você chega lá na frente, você começa a ver a provisão. Um exemplo de José. José, irmãos, foi expulso por Deus. Quem que irmão naturalmente vai querer ferrar o outro, irmãos? Olha as coisas que aconteceu com José. José entrou na zona de expulsão de Deus. Sabe o que eu quero mostrar para você? Se esse ano Deus não te expulsou de algumas áreas da tua vida, 2026 Ele vai te expulsar. Sabe por quê? Ele não quer que você se perca, Ele quer que você se promova. Aí você fala assim: Deus, por que tem tanto de coisa acontecendo? Você está chorando agora para você rir nos próximos dias. As suas perguntas, eu tenho uma palavra para você, levanta a sua mão. Todas as suas perguntas dessa semana, elas vão ter resposta nos próximos dias. A resposta vem através de milagre, a resposta vem através de um anjo. Deus vai responder todos os questionamentos da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Igual a Ana ficou perguntando. Um dia o anjo apareceu e falou: tudo bem, vou te dar a resposta. Você está grávida. Ô louco. Ela queria a voz, veio um filho. Fala para Deus: Deus responde com milagre. É isso que vai acontecer na tua vida essa semana. Mais uma oração: pede-me. A oração que desperta a fé e nos encoraja. Essa oração é perigosa porque
ela desafia a nossa fé, ela tira a mediocridade, ela chama para uma oração grande, faz você sonhar os sonhos de Deus, expande a tua visão. Fala comigo assim: Deus quer expandir a minha visão. Irmãos, eu tenho pedido muito para Deus dilatar a tua mente, dilatar a tua visão. 2026 é um ano que você vai dilatar a tua visão. Você vai viver grandes negócios, porque você vai dilatar. Chega de viver pequeno. Fala para o seu irmão: você chega de ter medo dos desafios que Deus coloca na tua vida. Hoje eu conversei com uma discípula, ela falou assim: pastor, essa palavra do Senhor de orações mexeu comigo. Eu falei: por quê? Ah, pastor, eu estava com medo de expandir meu negócio. Aí o Senhor falou. Aí eu fiquei pensando. Eu fiz uma loucura. Falei: o que foi? Eu vou expandir o meu negócio. Falei: eu quero declarar, você vai ganhar 10 vezes mais. Ela falou assim: pastor, o meu dízimo vai ser tal. Falei: em nome de Jesus. Não é pelo dízimo, é pela sua prosperidade. Deus quer dilatar a tua mente. Fala comigo assim: a sabedoria, ela vem quando a nossa mente é dilatada. O que você precisa aprender este ano? Irmão, você tem que aprender todo dia uma coisa nova. Você tem que ler livros, ter conhecimento, buscar sabedoria. Fala para o seu irmão assim: crente não pode ser ignorante, para não usar outra palavra. Não pode. Você tem que saber. E o que você não sabe, você precisa estar disposto a aprender. Fala assim: 2026 eu vou ser mais inteligente. Quem crê, diga amém. Seja mais inteligente, vai estudar mais, lê mais livros. Agora, tem uma coisa que o diabo faz: colocar distração. O tempo que você gasta pecando é o tempo que você deixa de viver uma promessa. Você está perdendo tempo com a desgraça, em vez de você estar vivendo o tempo do desfrute. Fala comigo assim: eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu vou mais desfrutar do que me perder. Se orar, depois você fica assim: nossa, eu poderia estar viajando, mas você estava pecando. Por que você não estava lendo um livro? Por que você não estava falando com grandes empresários? Por que você não estava sentado em boas mesas? Fala para o seu irmão assim: você não tem tempo para perder. Tempo é um preço que não volta atrás. Qual mesa que você está sentado? Com quem que você fala? Em vez de falar da vida dos outros, fala de negócios. Fala comigo assim: uau. Fala de negócio, faz negócio. Teve um irmão que chegou lá na igreja, sentou na mesa, estava comigo, me usou. Eu falei para ele: você me usou. Eu chamei ele para ir num lugar comigo, ele foi comigo. Aí conversa vai, conversa vem. A menina falou: eu queria uma bolsa. Eu falei: que bolsa? Aí você: ué, pastor, você é vendedor? Eu falei: não sou vendedor não, deixa eu entender o que está acontecendo aí. Irmãos, a bolsa custava isso aqui. Você acredita que o homem vendeu uma bolsa disso aqui? Alguns dígitos, Maldona, alguns dígitos assim, ó. Não era R$500 não, irmãos. Alguns dígitos assim, ó. Ele falou, eu falei assim: eu quero comissão, irmão. Fala para o seu irmão assim: boas mesas. Fala de novo: boas mesas. Mesa de fofoca não sai dígitos. Mesa de fofoca sai ferida. Agora, mesa da glória sai transformação de vida. Boas viagens, bons negócios. Você vai prosperar em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim: 2026, ou melhor, 2025, eu vou começar a sentar em boas mesas. Quem crê nessa palavra, diga aleluia. Mais um. Por que essas orações são perigosas? Primeiro, você já não é mais o mesmo. Segundo, Deus começa a mexer aonde dói. Terceiro, Deus trata aonde falta. Deus começa a fazer o movimento. Deus tira o que te impede. Deus alarga a sua mente. Fala comigo assim: Deus alarga a minha mente. Deus me amadurece diante dos fatos. Tem muita gente que, em vez de aproveitar as oportunidades de Deus, fica diminuindo a sua capacidade. Irmãos, guarda o que eu vou te ensinar.
crianças não podem viver grandes propósitos. Crianças não vivem grandes propósitos. E para você viver grandes propósitos, você precisa amadurecer. E amadurecer requer grandes decisões, requer se posicionar, requer em avançar, requer em aprender, requer ter sabedoria, requer sentar em boas mesas. Senão você vai viver sempre a mesma coisa. Para de viver a mesma coisa. 2025 passou, está passando. Você viveu a mesma coisa? O complexo é que a gente fala assim: não vivi não. Quando você vai ver a vida da pessoa, a mesma coisa. Viveu nada de novo. Nada de novo. Para de viver a mesma coisa. Para de viver a mesma picuinha. Para de viver a mesma história. Fala para o seu irmão assim: histórias diferentes Deus tem para mim em 2026. Contratos novos. Senta, fala assim: Deus, eu que vou estar assinando o próximo cheque de 250 mil. Amém. Por que 250 mil está longe para você, irmão? Para mim não está. Está mais perto do que eu imagino. Fala para o seu irmão assim: é a fé que muda a condição. Agora, se você ficar com a mesma mentalidade, você vai viver a mesma. Então sua mente precisa. Você ganha à medida do que você tem. É o que você tem. Você quer ganhar mais? Dilata mais. Você quer crescer mais? Senta em boas mesas. Fala bons assuntos. Saiba de outros assuntos. E aí Deus vai te promover. Quem crê, diga amém. Deus te leva para um nível de propósito que exige a presença, renúncia e obediências. As orações perigosas, elas amadurecem a vida do crente. O crente que não tem coragem de fazer uma oração perigosa, não está pronto para amadurecer. E chegou a nossa hora de amadurecer em nome de Jesus. Quais orações que você tem feito para Deus? Você lembra de alguma oração perigosa que marcou tua vida? Hoje Deus está te lembrando dela, sabe por quê? A aliança que Ele tem com você, o que você quer viver, passa pela decisão que você vai tomar a partir dessas orações. Deus responde, mas você precisa se posicionar nelas. Queria convidar você a ficar de pé. Você vai fechar os seus olhos. Você vai falar isso para Deus. Qual foi a oração perigosa que você fez nesse tempo? Qual foi a oração que você fez e hoje Deus está lembrando você? Você vai fazer essa aliança com Deus. Você vai falar assim: Deus, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Às vezes você perguntou essa semana: Deus, por que eu estou passando por tanta coisa? Por que eu estou passando por tantas situações? Quantas alianças você quebrou com Deus? Você falou que ia ser diferente, você falou que ia agir diferente, mas passaram-se os dias, você voltou a ser a mesma coisa. Queridos, Deus quer responder suas orações. Às vezes falta fé. Fala para Deus. Fala para Deus, fala: Deus, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha conexão com o Senhor. Aumenta, Senhor, a minha intimidade. Me faz voltar a caminhar contigo. Me faz andar contigo. Me faz, Senhor, ser dependente de Ti, Pai. Porque eu sei que o Senhor pode me colocar em qualquer mesa. O Senhor pode fazer qualquer milagre. Querido, nada é impossível para o nosso Deus. Nada, 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 nada. Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que é fiel. Amanhã Ele pode te colocar na mesa de um grande empresário. Ele é fiel. Mas se você tem se posicionado com fé em Deus, tem sido fiel a Deus, as orações que você fez, que você quebrou com Deus,
Hoje é dia de voltar e falar: Deus, eu renovo a minha aliança. A história começa a ser diferente, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, faz o teu milagre na minha vida, faz o teu milagre na minha vida. Eu vou responder as orações, Senhor, eu vou me posicionar em fé. Eu vou posicionar em fé, Senhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Levanta sua mão, fala isso para Deus. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Levanta suas mãos lá em cima. E o que pedido? E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Declare: Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido? E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Declare com fé: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara. Mais uma vez, com fé: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. essa semana. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor nos meus dias. Deus tem o melhor. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Aplauda o nosso Deus. Deus tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Bem, debaixo dessa palavra nós vamos fazer nosso dízimo e a nossa oferta. Queridos, pisar em terra de milagres é agir por fé. Ninguém na história age, vive grandes coisas, se não agir por fé. Nós temos que aprender a agir por fé. Fala para o seu irmão assim: agir, mais forte, fala: agir por fé. Irmãos, eu fico impressionado de ver grandes pessoas vivendo grandes projetos, porque aprenderam a agir por fé. Eu posso te contar infinitas milagres que eu tenho visto e vivido nesses dias, porque pessoas entenderam a fidelidade com Deus. Não adianta eu ficar dando palavras que vão convencer você, porque entregar precisa ser a gratidão do meu coração. Fala comigo assim: dízimo é a gratidão do meu coração. Então, se nós somos gratos, nós devolvemos aquilo que é de Deus por direito. Amém? Debaixo dessa unção nós vamos fazer o dízimo, a nossa oferta. Faz a tua semente, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Nada além
Levanta as suas mãos. Coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pode trazer, querido. Deus te abençoe. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego Nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem foi muito abençoado, diga amém. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Glória a Deus pela tua vida. Que a glória do Senhor invada esses próximos dias, né? Estamos finalizando o mês de novembro. Eu creio que Deus ainda vai transbordar muito em dezembro. Agora é hora de acelerar, né, queridos? Você vai ver grandes projetos ainda em dezembro, né? O seu livro dos sonhos ainda não acabou. Dezembro vai ser o tempo de transição, né? Deus estava falando comigo, dezembro é o tempo de transição. Nós vamos transicionar e eu creio que Deus ainda vai fazer e realizar em 2026 a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Queria que você fizesse uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, em nome de Jesus. Aleluias. Você que nessa noite quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu queria que você levantasse suas mãos. Pastor, hoje eu fui marcado pela glória de Deus, e eu quero viver uma nova vida a partir de hoje, né? Alguém nessa noite quer marcar a tua vida? Levanta bem alto, eu quero te ver, quero orar com você, em nome de Jesus. Aleluia. Sei que é simples para um rei. Deus te abençoe, que haja graça do Eterno sobre a tua vida. Lembrando, nós vamos ter ali, né, o aniversariante do mês, todos os aniversários de setembro, outubro e novembro, tá? Você que fez aniversário nesses dias, vai para lá que os irmãos vão celebrar o seu aniversário esses meses, tá bom? Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, bem? Um forte abraço, Deus te abençoe. Se você precisar de oração, os diáconos vão estar aqui orando pela sua vida em nome de Jesus.